Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Os números da pandemia no Brasil. Os casos confirmados da Covid-19 passam de 10 mil. E o país tem o maior número de mortes em um único dia. Um relatório do Ministério da Saúde alerta. 4 estados e o Distrito Federal podem entrar na fase de aceleração descontrolada da pandemia. A Câmara dos Deputados aprova em tempo recorde o chamado Orçamento de Guerra, que prevê gastos para combater a doença. Itália e Espanha dão novos sinais positivos na luta contra a Covid-19. O Brasil e mais 3 países acusam os Estados Unidos de usar práticas agressivas para comprar material hospitalar e aparelhos médicos. Uma terapia experimental traz esperança de cura para casos graves da Covid-19. E como andam os profissionais que estão ajudando a abastecer a casa de milhares de brasileiros? Tudo isso agora no Jornal Nacional. O número de casos confirmados de Covid-19 no mundo está perto de 1.200.000 e quase 65 mil mortes. No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou quase 10.300 casos, com 432 mortes. Já pelo levantamento do G1, feito até às 8 da noite, são 82 casos e 12 mortes a mais. O Ministério da Saúde lançou um alerta para 4 estados e o Distrito Federal. Nessas áreas, há risco maior de crescimento descontrolado do número de doentes pelo novo coronavírus nas próximas semanas. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde traçou um panorama da capacidade atual do país de lidar com a Covid-19. Segundo o Ministério, há carência de profissionais de saúde capacitados para manejo de equipamentos de ventilação mecânica, fisioterapia respiratória e cuidados avançados de enfermagem direcionados para o manejo clínico de pacientes graves de Covid-19 e profissionais treinados na atenção primária para o manejo clínico de casos leves de síndrome gripal. Já em relação à estrutura, o governo considera que os leitos de UTI e de internação não estão devidamente estruturados e nem em número suficiente para a fase mais aguda da epidemia. Segundo o Ministério da Saúde, alguns locais já estão passando para a segunda fase da epidemia, a da aceleração descontrolada. Isso por causa do número de casos. Essa situação ocorre em 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Ceará, além do Distrito Federal. E em cada um, a estrutura hospitalar para atender aos doentes é diferente. O Distrito Federal, por exemplo, tem a pior incidência da Covid-19, 14,9 casos por 100 mil habitantes. Mas também o maior número proporcional de leitos de UTI, mais de 3 para cada 10 mil habitantes. São Paulo tem a segunda maior incidência, 9,6 casos para cada 100 mil habitantes, e conta com quase 2 leitos, 1,81 para cada 10 mil pessoas. O Ceará tem 8 casos por 100 mil e um número baixo de leitos, 0,88 por 10 mil habitantes. O Amazonas vem em seguida, com 7,4 casos por 100 mil, mas uma estrutura de leitos muito menor, 0,64 leito para cada 10 mil habitantes. Já o Rio de Janeiro tem 7,2 casos para cada 100 mil pessoas, mas uma situação melhor que São Paulo na quantidade de leitos, 2,28 para cada 10 mil habitantes. Para enfrentar esses problemas, o Ministério diz que vai monitorar diariamente a utilização de leitos de UTI, tanto na rede pública quanto na privada. Segundo o secretário executivo do Ministério, a situação ideal é que o aumento de casos aconteça em momento diferente em cada estado ou região. De certo ponto de vista, isso é bom que aconteça, que não ocorram todos os estados ao mesmo tempo. Se pudesse ser assim, de nós termos 5 estados agora com o maior número de casos, e que esses estados estivessem reduzindo o número de casos para quando começasse a aumentar na região sul, seria muito bom, porque
nós teríamos possibilidade de fazer remanejamento, tanto de equipamentos, remanejamento de respiradores, como remanejamento de pessoas, né? Nós poderíamos, num local em que a situação está mais controlada, nós poderemos transferir médicos, intensivistas, médicos que estão habituados a trabalhar em unidade de tratamento intensivo para as áreas, para os locais onde haja maior necessidade. O Ministério da Saúde começou esta semana um cadastro voluntário de médicos e profissionais de saúde que se disponham a ser deslocados em caso de necessidade. De qualquer forma, tanto nesses 5 estados com maior número de casos, quanto no resto do país, as medidas de isolamento social são fundamentais. Qual que é a importância do isolamento nesse momento? Exatamente porque nós queremos iniciar o embate com o coronavírus diferente dos outros países. Nós não tivemos nenhum país que tenha se preparado tanto para enfrentar o coronavírus como o Brasil fez. O Brasil teve essa sorte de ter um tempo maior para se preparar, para ver o que está acontecendo nos nossos locais e tentar se preparar da melhor maneira possível. Talvez essa seja a grande diferença do que vai acontecer no Brasil nos demais países. Eles não tiveram esse tempo. Eles tiveram que se consertar, eles tiveram que colocar os leitos, eles tiveram que adquirir equipamentos na fase mais difícil da doença. Nós tivemos tempo para isso. Nós tivemos tempo, nós conseguimos comprar parte dos equipamentos de proteção individual, nós não conseguimos comprar tudo que seria necessário. Nós conseguimos aumentar bastante o nosso número de leitos, vamos aumentar. Uma das situações mais preocupantes é a de Manaus, que tem poucos respiradores disponíveis para novos pacientes. Um sistema de saúde que está à beira do colapso. Nosso sistema de saúde, ele é limitado. Não temos leitos de UTI suficientes para enfrentar uma pandemia. O colapso pode acontecer dependendo do aumento do número de casos. O Amazonas tem 311 casos confirmados de Covid-19 com 12 óbitos. O Ministério da Saúde acompanha os números com preocupação. Dos 69 respiradores disponíveis para a Covid-19, 45 são usados por pacientes infectados e com suspeita. O estoque restante pode acabar em menos de 15 dias. A Secretaria da Saúde recebeu mais 15 aparelhos do governo federal e firmou parcerias com a iniciativa privada para produzir o equipamento. Na noite de ontem, o hospital referência no tratamento do novo coronavírus recebeu um container frigorífico, onde os corpos de pacientes mortos pela doença serão acondicionados. Para este matemático, os números vão crescer rapidamente se nenhuma medida mais drástica for tomada em relação ao isolamento social. A gente vê que os casos confirmados no estado do Amazonas dobraram mais ou menos a cada 5 dias. A gente pode chegar a 2.000 casos daqui a 15 dias, mais ou menos 2.000 casos, e daqui a 30 dias podemos ter mais ou menos 16.000 casos. Apesar do governo do estado ter proibido a abertura do comércio, com exceção dos serviços essenciais, a medida não é cumprida. Essas imagens são da zona leste de Manaus. As ruas estão com bastante movimento de carros e de pessoas. Nas agências bancárias, as filas se acumulam nas calçadas. Esta aqui foi interditada por causa de um caso suspeito de Covid-19. Mesmo assim, tem muitas pessoas dentro e fora para usar o caixa eletrônico. O governo do Amazonas anunciou que vai priorizar o isolamento social. A partir de segunda-feira, estará proibido o transporte intermunicipal e interestadual, com exceção de cargas. E o empresário que for flagrado com o comércio aberto pode ser preso. Os serviços essenciais vão continuar funcionando. Não há outro caminho para a gente interromper essa cadeia de transmissão a não ser o isolamento social, a não ser ficando em casa. O governo dos Estados Unidos tem sido acusado de usar práticas agressivas para comprar equipamentos de saúde da China, a principal fornecedora mundial. E isso vem prejudicando outros países. Para garantir o fornecimento exclusivo das fábricas americanas, o presidente Donald Trump usou uma lei criada em tempos de guerra, que dá poderes extras para o governo.
O primeiro-ministro canadense reagiu logo cedo neste sábado. Disse que não pretende adotar medidas de retaliação, mas que seria um erro os Estados Unidos bloquearem ou reduzirem o comércio de produtos essenciais, inclusive insumos médicos. Trudeau afirmou que os Estados Unidos vão sofrer tanto quanto o Canadá se as exportações forem suspensas. O primeiro-ministro falava das máscaras do modelo N95. Elas têm um filtro de ar que bloqueia 95% das partículas em suspensão e ajudam a proteger de doenças com transmissão aérea, como a Covid-19. São importantes para a proteção dos profissionais de saúde, que atuam na linha de frente de combate ao novo coronavírus. O presidente Donald Trump anunciou que estava assinando o Ato de Defesa de Produção, uma lei de guerra, para proibir a exportação de suprimentos médicos, entre eles as máscaras N95, máscaras cirúrgicas, luvas e equipamentos de proteção pessoal. E disse: precisamos desses itens imediatamente para uso doméstico. Com a força da lei, Donald Trump quer impor que toda a produção da maior fabricante do mundo de máscaras N95 permaneça aqui nos Estados Unidos. A empresa 3M divulgou num comunicado que a ordem do presidente americano suspende o envio de máscaras que já estão sendo fabricadas para o Canadá e para a América Latina. A empresa afirma que há implicações humanitárias, porque ela é fornecedora imprescindível de máscaras para esses países. A 3M também afirma que, em colaboração com o governo americano, ela já aumentou a importação de máscaras para os Estados Unidos e que no começo da semana passada garantiu para os americanos 10 milhões de máscaras N95 fabricadas na China. A empresa ainda alerta que a suspensão das exportações pode causar a retaliação de outros países, que poderiam fazer o mesmo. O secretário do Interior de Berlim acusou o governo americano de pirataria moderna. Ele disse que os Estados Unidos confiscaram 200 mil máscaras destinadas aos policiais da cidade e que foram compradas de um fabricante americano. As máscaras estavam no aeroporto de Bangkok, na Tailândia, a caminho da Alemanha. A França também se queixou. Autoridades disseram que os americanos pagaram preços elevados por um estoque de máscaras da China, que já tinha sido encomendado pela França. Ontem, um grupo que reúne 9 governadores do Nordeste do Brasil afirmou que um fornecedor da China cancelou a venda de 600 aparelhos respiradores e que o material ficou retido no aeroporto de Miami. Hoje, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil respondeu com um comunicado nas redes sociais. Declarou que o governo dos Estados Unidos não comprou nem bloqueou nenhum material ou equipamento médico da China destinado ao Brasil e que relatórios em contrário são completamente falsos. No fim do dia, Donald Trump afirmou que vai ser firme para conseguir o que os americanos precisam e disse: nós precisamos de máscaras. Não queremos que outras pessoas fiquem com elas. Por aqui a orientação para todo mundo é clara: ficar em casa para diminuir o contágio pela Covid-19. E a maioria dos brasileiros está seguindo a recomendação à risca. Mas hoje nossos repórteres flagraram muita gente desrespeitando esse alerta fundamental. As imagens são de hoje, feitas por um morador de Padre Miguel, na zona oeste do Rio. Em Rio das Pedras, na mesma região, outro flagrante do desrespeito ao isolamento social. Na favela da Tijuquinha, a boa ação juntou gente demais. A aglomeração na distribuição de cestas básicas em frente à Associação de Moradores. Mas um passeio pelo Rio mostra que, na maior parte da cidade, a quarentena está sendo respeitada. Poucos carros, poucas pessoas. O sábado foi de sol e calor aqui no Rio. Mesmo assim, as praias ficaram praticamente vazias. Até porque hoje o mar também parecia comprometido no esforço de impedir aglomerações. A ressaca ajudou que todo mundo respeitasse o decreto que proíbe entrar na areia. Mas não impediu o movimento grande no calçadão. Copacabana, Ipanema, Leblon. Não aguentei ficar em casa. Sabadão. Tem que reforçar. Permaneçam, fica em casa esse final de semana.
não saia, tenha paciência. Agora, quero sair para dar uma caminhada, estou com criança pequena, é importante tomar um pouco de sol, vitamina D, faça isso com muita parcimônia. Guarde uma distância de 2,5 metros, 3 metros das pessoas, faça isso de uma maneira pontual, desestressou um pouco, volta para casa. Em São Paulo, a Avenida Paulista é o retrato de que a quarentena está tirando muita gente da rua. Mas o que dizer de um campeonato de futebol hoje à tarde no Parque Dom Pedro? E como falar em isolamento com os 19 casais que não abriram mão da data para o casamento neste cartório na zona sul da capital paulista? Assusta, porque você não sabe quem está com a doença e quem não está, né? Nas feiras de Salvador, o isolamento social está em falta. Está todo mundo desprotegido, todo mundo andando normalmente, sem proteção alguma. Em São Luís, no Maranhão, a vigilância sanitária e a polícia pediram para os lojistas que não são dos serviços essenciais baixarem as portas. Em Belo Horizonte, a prefeitura decidiu ser mais dura. Usou grades para impedir a aglomeração em praças que costumam ficar cheias no fim de semana. Se nós começarmos a socializar, sair na rua, formar aglomerações no meio da rua, no ponto de ônibus, em locais públicos, é o combustível que o vírus precisa para se disseminar. Vamos agora, mais do que nunca, nessa semana que vai entrar agora, apertar essas medidas de isolamento, porque a maioria de cidades que ainda não tiveram contato com o vírus vão ter essa semana. No Recife, a tecnologia está ajudando a localizar aglomerações de pessoas nas ruas. O carro de som circula diariamente em 60 comunidades do Recife, reforçando um alerta importante. Fiquem em casa. Esta é a melhor forma de combater o coronavírus. O recado é repetido com mais frequência nos bairros onde tem muita gente nas ruas, como em Nova Descoberta, na zona norte da cidade. Graças à tecnologia, esta movimentação toda pode ser confirmada e localizada com precisão. Para saber os bairros onde os moradores estão ficando dentro de casa e os locais onde tem mais gente circulando, foi criado o Índice de Isolamento Social. Ele é determinado pelos dados obtidos através do mapeamento dos celulares. Esse índice serve para indicar os bairros onde o poder público tem que agir com mais intensidade para tentar manter os moradores dentro de suas casas. O rastreamento é feito por aplicativos que usam tecnologia de localização com a autorização do usuário. Não existe invasão de privacidade. Para essa tecnologia funcionar, ela não precisa saber quem é a pessoa por trás daquele telefone. Então, a gente não sabe nem se é nem a idade, nem o gênero. A gente não tem informação do seu nome, e-mail, telefone, CPF, nada disso. Normalmente, 25% das pessoas ficavam em casa e agora a gente está numa média de 60%. Então, são 560 mil recifenses a mais ficando em casa. 6 adultos e 3 crianças que moram nesta casa estão fazendo quarentena e contribuíram para a redução do perigo de contaminação. Por enquanto, nada de pé na rua? Só o essencial, só o mercado e casa. Espero que seja uma fase, que seja tudo rápido e que passe logo. E agora uma notícia de esperança, que pode trazer esperança para muita gente. O sangue de pacientes curados pode ajudar nos casos graves da Covid-19. O tratamento já está sendo testado em outros países e foi aprovado agora há pouco para ser usado por um grupo de médicos brasileiros. Quem se recupera da Covid-19 pode levar no sangue a estado grave que lutam para sobreviver nas UTIs. Que há um número enorme de pacientes que não responde a nada e acaba falecendo. Então, se nós queremos mudar esses resultados, nós precisamos fazer alguma coisa diferente. Nós vamos ficar assistindo esse grupo de pacientes que não responde e que acaba falecendo. O sangue é feito de uma parte sólida, por onde correm os glóbulos vermelhos, e outra líquida, chamada plasma. O plasma é composto de água e proteínas e carrega também os anticorpos criados no contato por diversos vírus.
O que os médicos estudam é a coleta de plasma de pacientes de Covid-19 curados para a infusão em doentes em estado grave. Esses anticorpos, uma vez recebidos, vão auxiliar, eles não vão matar. A terapia de infusão de plasma foi aprovada de forma experimental pela Agência Reguladora de Medicamentos nos Estados Unidos e está em teste em Nova York. E a experiência chinesa, com resultado em pacientes graves, indica que pode dar certo. A técnica não é nova. Já foi usada com sucesso em surtos de outras infecções respiratórias, como a pandemia do vírus influenza H1N1 em 2009 e na epidemia de síndrome aguda respiratória, a SARS, em 2003. Diante de tudo hoje que nós sabemos, a recuperação desses indivíduos e a redução da mortalidade, eu acho que essa é uma estratégia que definitivamente deve ser explorada. Eu acho que é promissora, seria absolutamente justificável numa situação dessa para a qual nós ainda não temos nenhuma terapêutica que seja efetivamente validada. Os médicos acreditam que o plasma de pacientes curados pode criar defesa contra o vírus, além de ajudar a controlar a inflamação dos pulmões, coração e outros órgãos vitais. Isso aumentaria muito as chances de pacientes em estado grave e encurtaria o tempo de recuperação nos respiradores. Com as UTIs já sobrecarregadas, os hospitais com pesquisa de ponta em São Paulo e os hemocentros se mobilizam para começar os estudos. A técnica precisa de autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Um consórcio dos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, com a Universidade de São Paulo, recebeu aprovação hoje. Se a terapia funcionar como nós estamos esperando, dentro dos parâmetros que nós estamos esperando, ela deve ser útil para evitar que um grande número de pessoas vá para a UTI, que é justamente onde está o maior gargalo. O objetivo da pesquisa, entre outras coisas, é claramente diminuir o número de pacientes que necessitem de suporte de terapia intensiva. O Hemocentro do Rio também faz estudos sobre essa técnica. A gente espera que os benefícios sejam uma redução da mortalidade, melhora da evolução, menor tempo de permanência no hospital. Isso é o que a gente espera que sejam os benefícios. Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou uma nota técnica sobre o tema. A Anvisa reconhece que o plasma tem potencial de ser uma opção para o tratamento da Covid-19, mas diz que o tamanho limitado das amostras e o desenho dos estudos impedem a comprovação definitiva sobre a eficácia. Portanto, a Anvisa diz que é papel dela alertar que não existem evidências científicas conclusivas sobre a eficácia do tratamento e que os estudos clínicos com o plasma para a Covid-19 não precisam ser aprovados pela Anvisa. O Ministério da Saúde disse que realiza uma revisão da literatura científica para avaliar se há dados suficientes e robustos a respeito da eficácia da utilização da técnica e que está em contato com centros hemoterápicos que deram início a protocolos de pesquisa. Se houver evidências da efetividade de novas terapias, o Ministério diz que pode compartilhar orientações para o uso em serviços de saúde. Eu entendo hoje que a maior dificuldade realmente vai ser definir aqueles doadores que de fato são convalescentes. Nós temos que ter critérios, nós temos que refletir sobre isso, exatamente qual o melhor doador, qual o melhor momento. O fato é que o tempo urge e nós precisamos fazer isso no intervalo mais curto de tempo. O diretor científico do Hemocentro de Ribeirão Preto vai coordenar um estudo com 45 pacientes no interior de São Paulo. Normalmente, com as infecções virais, nós todos produzimos anticorpos contra os vírus que existem. Esse é o princípio, por exemplo, da vacina. A vacina faz com que, previamente, antes que a gente entre em contato com o vírus, já tenha anticorpos contra um determinado vírus. Mas isso a gente ainda não tem para o novo coronavírus. Então, a ideia é a gente poder ajudar ou adiantar a formação de anticorpos de outras pessoas que já tiveram a infecção, já se curaram, têm esses anticorpos em circulação, e a gente pode transfundir ou transplantar esses anticorpos de alguém curado para alguém que ainda está enfrentando a infecção. Se nós não vamos ter resultados diferentes, se nós ficarmos fazendo tudo sempre igual,
Nós precisamos mudar, precisamos correr risco. Na verdade, tem risco, é possível que tenha, mas o risco maior é não fazer nada, porque os doentes estão morrendo. No Fantástico de amanhã tem um Tiradúvidas completo sobre o uso de máscaras. Usar máscara para se proteger, junto com todos os outros cuidados, virou realidade na vida dos brasileiros esta semana. Que tipo você aí de casa deve usar? E o que acontece quando a gente fala, tosse ou espirra usando a máscara? A força-tarefa da ciência brasileira contra o coronavírus. Estudantes e professores driblam a falta de estrutura de universidades públicas e vão para o fronte, ajudar no diagnóstico e na pesquisa de coronavírus. O diário de quarentena da brasileira Luana na China. Ela está isolada no hotel e olha o que acontece quando ela tenta sair do quarto. O coronavírus em alto mar. O Fantástico acompanhou o drama de brasileiros em navios e cruzeiros. E muitos nem sabem quando e onde vão desembarcar. Palmas para o Eric. Ele se curou da Covid-19 esta semana. Eric, muito prazer, cara. Eu te conheci numa cadeira de rodas. Aquela imagem era o fim de quantos dias de luta? De 8 dias de UTI e mais 2 dias de quarto. Quase 10 dias aí. A esperança é fantástico. Amanhã é mais cedo, hein? Às 8 da noite, logo depois do Faustão. Você vai ver. A seguir, os Estados Unidos superam os 300 mil casos da Covid-19. E a China lembra os milhares de mortos no país pela pandemia.
O número de casos do novo coronavírus nos Estados Unidos ultrapassou hoje 300 mil. Em Nova York, hospitais de campanha que iam receber pacientes com outros problemas de saúde já começaram a ser usados para o tratamento da Covid-19. Foi uma comemoração quando o navio de guerra com 1.000 leitos chegou a Nova York. A ideia era atender quem precisasse ir para o hospital com outras doenças e assim ajudar a desafogar o sistema de saúde. O capitão Charles Carter, responsável pela missão, explicou ao Jornal Nacional que antes de embarcarem, os pacientes precisam passar por uma bateria de testes que certificam que eles não têm o coronavírus. Ele diz que é muito difícil fazer a asepsia hospitalar num lugar como esse. Esse é um navio hospital, mas continua sendo um navio. Nem todas as superfícies são planas. Há muitas máquinas ligadas, barulho, canos por toda parte. Nós estamos tentando fazer aqui uma bolha de isolamento. Mas com o distanciamento social, os acidentes diminuíram muito na cidade. E com um longo processo de seleção de quem entra no navio, ele acabou recebendo apenas 20 pacientes, 2% de sua capacidade. Hoje, a imprensa americana diz que, por engano, cerca de 5 pacientes com a Covid-19 foram levados para dentro do navio. Da mesma forma como ele era uma bolha protegida da entrada do vírus, ele vira uma bolha para a disseminação da doença lá dentro, colocando em risco outros pacientes e a equipe. Os doentes foram transferidos para o Javits Center, o grande centro de convenções também transformado em hospital de campanha. A princípio, esse espaço com 2.500 leitos também não seria usado para atender pacientes com a Covid-19. Mas com pouca gente procurando o hospital por outras causas, a ordem mudou. Nos Estados Unidos inteiros, são 341 hospitais de campanha, a grande maioria para atender pacientes de outras enfermidades. Agora, o Departamento de Defesa americano já cogita atender pacientes da Covid-19 dentro do US Comfort. O capitão da missão disse que eles vão ser flexíveis se as ordens mudarem. E aí vai ser tudo diferente para a Débora, que também está no navio. Eu sou chamado de Hospital Apprentice. Basicamente, eu ajudo as enfermeiras e os médicos a dar o conforto para os pacientes. Então, a gente faz coleção de sangue, a gente faz intervenções intravenosas, sinais vitais. Ela é brasileira do Rio de Janeiro. Auxiliando. As questões mais complexas da missão não é uma coisa que está no meu controle. A gente está aqui, a gente faz o que a gente faz no dia a dia no hospital. Quando eu não estou aqui no navio, eu estou no hospital e é o mesmo trabalho. A gente ajuda com os pacientes. E você se sente feliz em ajudar? Sim, assim, é muito bom saber que a gente pode aliviar Nova York e ajudar, porque essa é uma crise muito intensa que está acontecendo no mundo inteiro. Então, para mim, é uma missão muito importante. Eu estou muito feliz de poder estar aqui ajudando. A Itália e a Espanha voltaram a dar sinais hoje de que podem estar deixando o pior para trás. Mas no Reino Unido os números continuam a crescer. O país registrou a maior quantidade de mortes em um só dia, 708 pessoas. Entre elas uma criança que já tinha problemas de saúde. A vítima mais jovem da Covid-19 na Europa tinha apenas 5 anos. A criança foi enterrada hoje. 2 enfermeiras com menos de 40 anos também morreram. O diretor do sistema de saúde britânico alerta que a taxa de mortalidade vai permanecer alta pelas próximas 2 semanas. O primeiro-ministro Boris Johnson está se recuperando da doença e continua em quarentena. Hoje, a noiva dele, que está grávida, confirmou que passou uma semana de cama com sintomas, mas não foi testada. O governo vem sendo muito criticado pela baixa quantidade de testes, tanto para os profissionais de saúde como o público em geral. Até o clima virou um desafio para o Reino Unido. O sol saiu depois de 6 meses de frio, mas ainda não dá para sair de casa. O ministro da Saúde disse ontem que isso não é um pedido, é uma ordem, e quem desobedecer pode ser multado ou até mesmo detido. Na França, 160 mil policiais vão fiscalizar as estradas durante a Páscoa para impedir que as pessoas viajem.
Pela primeira vez, as autoridades francesas recomendaram o uso de máscaras caseiras. As profissionais são de uso exclusivo para doentes e equipes de saúde. 441 pessoas morreram na França nas últimas 24 horas em consequência da Covid-19. Houve queda em relação ao balanço anterior, mas o número de internados em unidades de terapia intensiva aumentou. Já na Itália, que passou a triste marca de 15 mil mortos, o número de pacientes precisando de tratamento intensivo caiu pela primeira vez desde janeiro. Questa é uma notícia importante. A Defesa Civil afirma que a situação nos hospitais melhorou graças às medidas de isolamento, mas que ainda é preciso manter o rigor máximo. Na segunda-feira, o país entra na 5ª semana de confinamento. Na Espanha, cada pessoa que recebe alta é comemorada. A vitória é de todos. O número de mortos, apesar de altíssimo, caiu pelo segundo dia seguido. Para manter a curva de contágios estabilizada até que finalmente comece a cair, o primeiro-ministro Pedro Sánchez prolongou o distanciamento social até o dia 25 de abril e disse: as medidas estão salvando vidas. E para tentar frear a pandemia, a Rússia suspendeu todos os voos do país. A medida vale até para os russos que querem voltar. Eles terão a estadia no exterior paga pelo governo. Quem quiser deixar a Rússia tem que preencher um formulário. O país já tem mais de 4.700 casos, um salto em relação à semana passada. A capital, Moscou, está em isolamento desde o início da semana, com as ruas vazias. A China, onde a pandemia começou, parou hoje para homenagear as vítimas da Covid-19. Às 10 da manhã, horário local, as sirenes tocaram. Com bandeiras a meio mastro, a população fez silêncio durante 3 minutos para lembrar os mais de 3.300 mortos. A cerimônia foi liderada pelo presidente Xi Jinping. Os primeiros casos da doença foram registrados no ano passado na cidade de Wuhan. De lá para cá, a Covid-19 se espalhou para 180 países. E um levantamento do site Brazilian Report, que publica informações sobre o Brasil para o público estrangeiro, revela a melhora da popularidade de vários líderes mundiais durante a pandemia do novo coronavírus. O mesmo não aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o relatório, na Itália, na França e nos Estados Unidos, países que já registraram milhares de mortes, a popularidade dos líderes aumentou depois que as medidas de isolamento foram adotadas. Até no Chile, onde o presidente Sebastián Piñera atingiu níveis baixíssimos de aprovação durante as manifestações do ano passado, segundo o relatório, a popularidade subiu bastante depois que ele determinou medidas de isolamento em várias partes do país. Mas, de acordo com o documento, o mesmo movimento não foi visto no México, de Andrés Manuel López Obrador, um dos últimos líderes a adotar medidas de contenção. No caso, dia 26 de março. No Brasil, o levantamento mostra que a popularidade do presidente Bolsonaro, que vem criticando as medidas de isolamento social, também está em queda. O relatório do Brazilian Report e do site Núcleo teve como base pesquisas de opinião feitas em cada um dos países. A seguir, a queda de acidentes nas estradas federais abre espaço nos hospitais para pacientes da Covid-19. E a rotina dos entregadores em tempos de pandemia.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que pretende criar uma espécie de passaporte para a imunidade com testes em massa da população. O governo já começou a receber kits de testes rápidos. Esses testes detectam se a pessoa já teve contato com o vírus e desenvolveu anticorpos contra a doença. Autoridades de saúde consideram que 86% das pessoas infectadas nem vão saber que tiveram a doença. Os primeiros lotes serão usados para testar profissionais de saúde. Mas hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou nessa videoconferência com empresários do setor varejista que está negociando com a Inglaterra a compra de novos kits. Ele quer testar 40 milhões de brasileiros por mês. Segundo ele, com o teste, o governo poderá ter mais segurança sobre os dados do contágio e, no futuro, poderá planejar a volta gradativa da atividade econômica no país. Guedes reforçou que isso só vai acontecer após a fase atual de isolamento social. Já mandei para o ministro Mandetta, já mandei para o chefe da Casa Civil, Braga Neto, já mandei para o presidente Bolsonaro, a comunicação. São 40 milhões de testes por mês, ou seja, você tem um passaporte da imunidade. Veja bem, isso não é agora. Agora nós estamos em isolamento. Nós já estamos planejando uma saída. Eu não mandei link para ninguém. Sair lá na frente de isolamento. Então, primeiro, nós estamos nessa primeira onda. O que o ministro chamou de passaporte da imunidade é a confirmação pelo teste de que uma pessoa já teve a Covid-19, mesmo que não tenha apresentado nenhum sintoma. A ideia, segundo Guedes, é que numa próxima etapa, pessoas imunizadas possam voltar à atividade normal, inclusive ao trabalho, deixando o isolamento social apenas para aquelas que não tiverem sido infectadas. O Ministério da Saúde considera que a estratégia vai ser eficaz mais adiante. Somos totalmente favoráveis a isso. O inquérito que nós queremos fazer e a avaliação que nós vamos fazer com teste rápido, para as pessoas, inicialmente os testes rápidos vão servir para isso, vão ser feitos nas unidades de saúde, porque nós queremos que o profissional de saúde, se ele estiver doente, se ele estiver com sintomas, ele vai ficar isolado, ele pode sair do isolamento um pouco mais cedo, se a gente tiver a confirmação de que ele está imunologicamente com segurança imunológica para enfrentar, para sair da casa e voltar para o trabalho. Segundo, nós vamos ter uma parte da nossa população que já vai estar apresentando esses anticorpos e ela pode circular livremente pela sociedade. Ela pode ter contato com o idoso, ela pode ter contato com a criança, ela pode ir na escola, ela pode ir no trabalho, porque ela não vai mais ter possibilidade de transmitir a doença, porque ela já teve e não existe, pelo menos até o momento, nenhuma comprovação que alguém possa ter uma reinfecção. Mas, enquanto as atividades precisam continuar paradas, Guedes disse que a área econômica quer manter os empregos, contratos e a estrutura da cadeia produtiva. Não vamos deixar haver uma desorganização da produção econômica. Estamos num período de hibernação, estamos isolados, as atividades baixam fortemente, vamos para o teletrabalho, vamos para o e-commerce, mas, de qualquer forma, temos que manter respirando e oxigenada a economia brasileira. É importante isso. Não podemos cair na atração fatal do calote, da falta de pagamentos, do de ninguém paga ninguém, do vale tudo, porque isso acaba descontinuando a rede de produção nacional. Podemos renegociar um aluguel, podemos renegociar um salário, podemos renegociar tudo, mas não podemos desorganizar a rede de pagamentos. É importante isso. Nós estamos em isolamento social, mas continuamos respirando do ponto de vista econômico. O ministro destacou que o momento agora é da saúde, mas que está otimista quanto à recuperação do país depois da pandemia. Ele prometeu desburocratizar e diminuir o custo dos empregados na folha de pagamento, para essa recuperação ser mais rápida. Nos próximos meses, nós vamos estar destravando os investimentos no Brasil lá na frente para nós sairmos na retomada. A retomada vai ser com investimentos em saneamento, investimento em cabotagem, em infraestrutura, investimento em educação, em saúde e, principalmente, geração de emprego, derrubando esses encargos trabalhistas.
que são armas de destruição em massa dos empregos. É importante nós mantermos a economia respirando, senão a velocidade de volta, como você disse, é muito lenta. Os senadores vão discutir na semana que vem um projeto de emenda à Constituição que cria o chamado orçamento de guerra. O texto, que permite gastos exclusivos para combater a pandemia, foi aprovado ontem em tempo recorde pelos deputados. Poucos deputados foram até o plenário para evitar aglomerações. Pela primeira vez na história, a Câmara aprovou virtualmente um projeto de emenda à Constituição. O voto foi registrado por um aplicativo e o texto foi aprovado em pouco mais de 5 horas, em 2 turnos. A PEC, chamada de Orçamento de Guerra, autoriza o governo federal a descumprir regras fiscais previstas na Constituição, como a regra de ouro, que proíbe o governo de aumentar a dívida pública para pagar contas fixas, como o salário dos servidores. Com o orçamento paralelo, o governo poderá destinar recursos para o pagamento de novos benefícios criados durante a crise financeira provocada pela pandemia. Para o governo, a mudança na Constituição é fundamental para dar segurança jurídica no momento em que os gastos vão extrapolar o orçamento. Se o Senado também aprovar o texto, o governo poderá fazer gastos sem indicar a fonte do recurso. O projeto autoriza o governo a investir na área de saúde e também a tomar medidas para reduzir o impacto na economia, mas apenas enquanto durar o estado de calamidade pública. Na segunda-feira, os líderes do Senado devem se reunir para discutir o tema. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a aprovação da PEC é importante para o país enfrentar as consequências da pandemia de Covid-19. Então, a emenda constitucional dá ao governo todas as condições para que a gente possa investir, garantir vidas, garantir empregos, garantir a solvência das empresas e também cuidar com muita força dos mais vulneráveis. Nós estamos dando as condições para que o governo gaste 10% do PIB, 600, 700 bilhões de reais. É isso que nós vamos precisar gastar, como os outros países também estão gastando, também estão investindo, num momento tão delicado. A Páscoa já é na semana que vem, mas este ano, com o isolamento social e menos dinheiro, a celebração vai precisar ser adaptada. Vai ser uma Páscoa diferente na casa do Paulo e da Adriana. Ela é autônoma, trabalhava em um trailer vendendo refeições. A renda caiu para 0. O almoço no domingo vai ser mais simples e mais vazio também. Sem família, só nós mesmos, cada um na sua casa. E menos doce. Só a filha vai ganhar ovo de chocolate. Pra ela vai ter que arrumar um ovinho, né? Pra sobrinho e tudo, nada. Não vai dar, não vai ter como entregar, né? Na casa da Ana Flávia também vai ser sem família reunida. Da minha sogra. Mas sexta-feira a gente fica lá e domingo era churrasco na casa de alguém. Que delícia. Agora não vai ter nenhum nem outro. A quarentena, a queda na renda e o medo do desemprego colocaram um freio nas vendas de Páscoa este ano. 2020 havia começado com uma expectativa de crescimento para este feriado. Agora, a projeção da Associação Paulista de Supermercados é de queda nas vendas, de 8,5%. O gerente do mercado diz que a maioria dos clientes está comprando alimentos básicos e produtos de higiene e limpeza. Produto como chocolate, ovo de Páscoa, o próprio bacalhau, que é aí, é o prato principal aí da Páscoa, está muito aquém, muito devagar mesmo. Procura menor nos supermercados e também pelos produtos da Isabelle, que faz ovos de Páscoa. As expectativas para esse ano eram enormes, Porque esse ano passado a gente falou, nossa, 2020 vai ser maravilhoso. E foi apostando nisso que ela decidiu investir em novas formas de chocolate e caixas personalizadas. Sem encomendas, a saída foi mudar a estratégia. Acabei, como muitas estão aderindo, a lembrancinhas que são mais econômicas, Então a gente acaba investindo em bolachinha, em potinhos, com brigadeiro, como esses que eu acabei produzindo. Então se você tem uma família para presentear, acaba saindo bem mais em conta do que um ovo de Páscoa. Talvez não seja a feliz Páscoa que todo mundo gostaria de ter. Mas Isabelle não perde a esperança de momentos mais doces. Quem sabe em 2021?
Se Deus quiser, vai ser e a gente vai poder investir muito mais e vender muito mais. Porque o pessoal vai sentir falta desse ano, então vai querer no ano que vem. E com as medidas de isolamento social por causa do novo coronavírus, as estradas brasileiras estão mais seguras. E isso é bom para os hospitais. Com mais gente em casa, as estradas estão mais vazias. O reflexo disso se vê no número de acidentes nos 70 mil quilômetros de rodovias federais que cortam o Brasil. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a queda é de 24% na comparação com o mesmo período de março de 2019. E a estatística também é menor no número de feridos, 26%. Neste hospital de urgências de Goiânia, um dos maiores da cidade, as vítimas de trânsito caíram pela metade. Cerca de 100 atendimentos por dia, e agora são cerca de 40, 50 por dia. Nós temos um andar inteiro aguardando esses pacientes, que não seria uma realidade em outros momentos. Com essa redução na quantidade de acidentados nas estradas, mais leitos ficaram disponíveis nas emergências dos hospitais em todo o Brasil. E essas vagas não são apenas para os pacientes infectados pelo coronavírus, mas também para aqueles casos imprevisíveis, infarto e AVC, por exemplo. O que nós temos que fazer? Evitar de pegar a estrada nesse momento, de sair com os nossos veículos. Em segundo lugar, aprender essa lição para, na volta das atividades normais, entendermos a importância de preservar a vida no trânsito. A Polícia Rodoviária Federal lembra que a fiscalização continua nesse período de isolamento social e pede prudência aos motoristas. Se for dirigir, não beber, não desrespeitar as leis de trânsito, porque com certeza o comportamento seguro de um condutor vai fazer diferença entre a vida e a morte de uma pessoa que seja vítima do coronavírus e esteja precisando do atendimento adequado. Um serviço que tem sido fundamental durante o isolamento social é o de entrega em casa. E além de dar conta de tantos pedidos, esses profissionais ainda têm outro desafio. Quando todo mundo se espreme nas ruas, eles conseguem passar. Quando quase ninguém está nas ruas, eles continuam passando. Nos dois extremos da metrópole, os entregadores fazem a vida de muita gente andar. Terceira entrega do dia hoje. Fiz a retirada, agora vamos direto para o cliente. Eliel é motoboy há 13 anos. Com São Paulo tão deserta, os caminhos dele estão mais seguros e mais rápidos. O tipo de entrega já mudou nessas semanas de confinamento. Como estava tendo aquela mudança ainda do home office, ou seja, as pessoas saindo do escritório para suas casas, a gente estava ali fazendo uma retirada do notebook, levava para a residência, pegava uma planilha, levava para a residência, agora já não está tendo mais. Aí depois começou a migração para o delivery. Aquele trabalhador que entrega documento, é aquele trabalhador, entendeu, que faz serviço de banco, faz serviço de cartório, entendeu? Para esse trabalhador aí não está tendo demanda. Agora, para o trabalhador que entrega delivery, que entrega remédio, para esse trabalhador aí a demanda aí aumentou um pouco, sim. Como outros profissionais, os entregadores estão se expondo para que muita gente possa ficar protegida em casa. Eles são das profissões mais expostas, porque eles circulam no ambiente externo, vão no restaurante, vão na casa do cliente, vão no posto de gasolina, e são múltiplos contatos humanos e são chances de contrair infecção e também de transmitir. As empresas têm que garantir condições de trabalho para esses profissionais que normalmente são precarizados, tem que garantir álcool gel por parte do cliente, se tiver com sintomas respiratórios principalmente, evitar o contato direto. Até uma caneta compartilhada pode transportar o vírus. A embalagem do pacote também. As embalagens podem ser um meio também de transmissão. Então, quando a pessoa recebe um pacote em casa, o ideal é que despreze essa embalagem. E se for uma embalagem para ser guardada, ela também pode ser higienizada ou com detergente ou com álcool 70%. O Sindicato dos Motoboys de São Paulo vem distribuindo para os entregadores álcool em gel e lencinhos para que eles limpem o celular e partes da moto. E no fim do dia, os entregadores precisam ter cuidado para não entrar em casa com roupa suja. Usa um dia, lava outro, um dia vai no outro, vai trocando sempre a muda da roupa. A categoria dos motoboys reúne muita gente que perdeu o emprego que tinha antes e começou a ganhar a vida assim. No momento como esse que estamos vivendo agora, novos motoboys já começam a aparecer. Conhecemos o Fabiano no primeiro dia dele como motoboy.
Ele é manobrista de um hotel, que quase não tem mais movimento. A garagem fechou, deixou só 2 funcionários agora. Por enquanto, Fabiano está em férias coletivas. Não sei se a gente volta logo, se não volta. Eu sei que as contas estão aí, né? Não tem como. Família, paga aluguel, então tem que se virar. A seguir, hotéis do Rio abrem as portas para idosos vulneráveis. E a ajuda de atletas de todo o mundo com quem sofre, né, da crise do coronavírus. Quartos de hotéis no Rio de Janeiro foram reservados para receber idosos que vivem em comunidades carentes. A medida é para protegê-los do novo coronavírus, mas a procura não está como esperado. Eu moro no Vidigal há 70 anos. Eu cheguei com 5 anos de idade. Então, eu passei por muita coisa lá, certo? Mas, quando falando sobre isso, eu digo, eu vou sim. O seu Francisco é morador de uma das favelas do Rio e aceitou sair de casa para se isolar. A realidade dos idosos que vivem em comunidades cariocas é preocupante. Eles fazem parte do grupo de risco da doença e costumam dividir a casa apertada com muita gente. Às vezes sem água e sem esgoto. Durante a pandemia do coronavírus, esses idosos podem ficar de graça em 3 hotéis da cidade. O projeto começou há uma semana, mas a procura ainda é muito baixa. Das 1.000 vagas oferecidas, apenas 16 foram ocupadas até agora. Segundo a Prefeitura do Rio, que é responsável por esse projeto, deixar o ambiente familiar e a rotina são os principais motivos para tanta recusa. O prefeito fez uma convocação. Por favor, se você está correndo riscos aí na sua comunidade e foi identificado pelo agente de saúde da família, aceite o convite. Venha para o hotel. O idoso é selecionado por um agente de saúde da comunidade. Ele também precisa estar cadastrado no Programa Médico da Família, um programa de assistência básica de saúde do município. Todos os custos da hospedagem ficam com a prefeitura. O idoso tem direito a um quarto só dele, com TV e internet. Nós fizemos realmente uma tarifa social, uma tarifa sem lucro nenhum, de R$120 por pessoa. Isso inclui café da manhã, almoço e janta. A dona Elizabeth já está no hotel. Ela é hipertensa e sofre de uma doença que ataca as articulações.
A vida mudou muito para quem veio de uma casa sem água encanada. Muito bem recebida, muito bem tratada. A presidente da Sociedade de Infectologia do Rio de Janeiro reconhece que é um desafio tirar os idosos de dentro de casa, mas reforça que é importante convencê-los. Passar uma temporada num hotel vai salvar vidas. É preciso que essa pessoa saia, já que dentro da casa dela ela não pode ter esse isolamento. Então é uma medida importante e é necessário que as pessoas entendam que isso é para o bem não só dela, mas toda a nossa população. Agora é hora de saber com a Anne Lotterman como fica o tempo nesse domingo. Boa noite, Anne. Oi, Fachel. Boa noite para você, para a Mônica. Boa noite a todos. Eu começo com um aviso de ressaca que vale até amanhã do litoral sul até o Rio de Janeiro. Ondas de 3,5 metros. Além da ressaca, estamos na lua cheia e por causa da força de atração entre a Terra e a Lua, quando a maré sobe, avança mais que o normal. E quando recua, o mar recua mais que o normal. Amanhã de domingo vai continuar fria no sul e sudeste por causa dessa alta pressão, que é um vento de origem polar, ou seja, vento frio, que está derrubando a temperatura ao longo da noite. Em Porto Alegre, por exemplo, o domingo começa com mínima de 16 graus. Curitiba, 11, São Paulo, 14 e Rio de Janeiro com mínima de 15 graus. Mas ao longo do dia esquenta e a temperatura sobe. O sol aparece na região sul, Mato Grosso do Sul até o sul do Espírito Santo. E também tem sol em Sergipe e parte de Alagoas. Em toda essa área verde é onde chove e ela cai com maior volume em cidades como Vitória da Conquista, na Bahia, Montes Claros, em Minas e também em Rio Branco. Também chove em Macapá, Fortaleza, Natal, Brasília e também em Salvador. E na segunda-feira, uma nova frente fria vai se formar e avançar pelo Brasil, provocando chuva forte em grande parte da região sul até o sul de Mato Grosso do Sul. Um bom domingo a todos. Obrigado. Aqui no Rio eu vou ver tudo da janela porque eu vou ficar em casa. Boa noite. Boa noite. Olha, e atletas do mundo inteiro estão dando exemplo de solidariedade e empatia em meio à pandemia do novo coronavírus. Eles novamente apareceram na hora certa para fazer a diferença. Mas dessa vez não há o que comemorar. Cristiano Ronaldo financiou 35 novos leitos de UTI em Portugal. Messi fez doações para 2 hospitais, um na Espanha, outro na Argentina. E como astro maior do Barcelona, anunciou que os jogadores do time aceitaram reduzir seus salários em 70% para que os funcionários do clube pudessem receber integralmente. No Brasil, os 4 clubes grandes do Rio se uniram para enfrentar o novo coronavírus. Lançaram uma plataforma na internet para arrecadar doações que serão revertidas a uma das principais instituições de pesquisa em saúde pública, a Fundação Oswaldo Cruz. O dinheiro será destinado à produção de kits para diagnóstico e atendimento a pessoas com casos graves de Covid-19. A solidariedade deve ser mais contagiosa do que o vírus. Neymar, o jogador de vôlei Bruninho, o surfista Gabriel Medina. O grupo de amigos vai dar cestas básicas a projetos sociais que atendem comunidades carentes no Brasil. São muitos modelos inspiradores. Nesta campanha, os jogadores doam camisas. O dinheiro arrecadado vai para a compra de equipamentos hospitalares. Porque o nosso objetivo também, além de arrecadar fundos, é que nós possamos chamar a atenção a nível nacional e mundial das pessoas que é o momento de se solidarizar, mesmo estando separados pelo distanciamento social. A Barreira do Vasco é uma comunidade carente que fica ao lado do estádio de São Januário. Mas a ajuda veio de longe. Da Alemanha, Felipe Coutinho, ex-jogador do Vasco, enviou cestas com alimentos e produtos de higiene para os moradores. Agora, mais do que nunca, é hora da gente jogar todos juntos, unidos, para ajudar aqueles que mais precisam. O lateral Marcelo também anunciou doações. Vamos doar alimentos, cestas básicas, kit de higiene pessoal e tudo dependendo de qual a necessidade de cada instituição. Às vezes o dinheiro não importa. Toda ajuda tem valor. O goleiro Jonatas do Esportivo usou as mãos para defender a comunidade de Bento Gonçalves na Serra Gaúcha e foi voluntário como pedreiro na construção de leitos hospitalares. Foi um momento muito especial, muito bacana. Incentivo quem tenha esse desejo no coração de fazer o mesmo, porque eu tenho certeza que além de ajudar outras pessoas, você vai estar ajudando a você mesmo.
E a hora é de ajudar mesmo, Mônica. Com certeza. Amanhã, no Esporte Espetacular, você vai conhecer mais histórias de atletas que estão dando exemplo de solidariedade. Olá, boa noite. Em tempos de coronavírus, a solidariedade do esporte com quem mais precisa. Faz parte do jogo também devolver aquilo que a gente ganha. Uma aventura exuberante com ursos polares e onde geleiras formam imensas cachoeiras. Nós vamos até onde o ser humano seria capaz de ir para realizar uma façanha. A sensação é de estar indo pro desconhecido, né? E uma reportagem especial mostra uma prática comum e dramática no mundo das lutas. A perda forçada de peso, que pode ultrapassar 10 quilos em apenas um dia. Tem garotos de 20 e poucos anos tirando rim. Qual o preço disso? É amanhã, depois do Auto Esporte. O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite para você e não custa repetir. Se possível, fique em casa, certo, Fachel? Fique em casa, lave as mãos, aproveite, vai passar. Boa noite.